Oi, gente, tudo bem? O tema de hoje vão ser os cadernos. Eu tive uma conversa com um aluno há uns 3 dias atrás e ele performou muito bem no CACD e ele entendeu que ele não deveria voltar a fazer uma revisão do conteúdo para o CACD, porque afinal de contas ele já performou muito bem. E como orientador, eu não me cabe intervir na convicção do candidato. Eu prezo muito pela confiança do candidato no processo. Então, se ele está convencido de que o processo não se passa pela revisão, eu genuinamente concordo com ele. Não porque eu tive uma experiência diferente com a importância da revisão, que eu vou anular a convicção dele. Porque aqui, veja bem, não importa de se está certo ou se está errado. O que importa aqui é se ele está confiante no processo. Agora, vamos falar sobre os cadernos. Como o conteúdo do CACD é um conteúdo de repertório difuso, ou seja, você tem um conteúdo numa fonte, um outro conteúdo numa outra fonte, você tem a necessidade de realizar atualizações de determinados conteúdos, você tem um repertório de vocabulário para organizar, ou seja, você tem um aparato, um conjunto de conteúdos para manter na sua memória ativa. Você vai precisar usar esses conteúdos deliberadamente na prova. Então, precisa tê-los. E tê-los de fácil mão, precisa ter perto de você para que você possa repetir esses usos. Daí a importância do caderno. Eu me lembro da escola, tempo de escola, antes mesmo do ensino médio, ensino fundamental. O que é o ensino fundamental? O ensino fundamental é o momento onde você aprende os fundamentos, né? Quando você é criança, você faz lá com a professora do antigo primário, ou quando você vai para o EJA, já adulto, você faz num processo um pouco mais acelerado, mas para entender também o fundamento das disciplinas, não é? Pois então, se você se lembrar bem desse período, seja no EJA, seja quando você era criança, você sempre tinha o professor, o livro e, sobretudo, você tinha o caderno. Por que o caderno estava ali? Justamente porque você estava estudando os fundamentos. Compreende? Corta a cena, vamos voltar para o período da universidade, graduação. Você lembra da sua graduação? Pois é. Na graduação, você está se especializando em uma área, disciplinas novas, que também exigirão fundamentos. E lá estão o professor, lá estão os textos e os livros que você precisa ler. E olha só, caderno. Por quê? Porque você precisa ter os fundamentos o tempo todo. Você precisa lidar com eles o tempo todo para criar familiaridade. Aí você vem estudar para o CACD e não, talvez não seja o caso de fazer caderno. Se você não fez caderno, se seu caderno está incompleto, ou se você
acha que não é importante, eu continuo respeitando. Não estou aqui para te convencer necessariamente, sabe? Estou aqui para compartilhar um ponto de vista e se você tiver ouvidos de ouvir, né? Você considere da melhor maneira possível. O caderno, ainda que incompleto, ele tem a oportunidade de ser preenchido. Então, o exercício de avançar nas matérias não é começar do zero. O exercício para você avançar nas matérias é melhorar o seu caderno. César, larguei o caderno 10 anos atrás. Se possível, né? Naturalmente, volte a eles, refaça esses cadernos, reelabore os conteúdos desses cadernos, melhore, preencha, aprimore no sentido do conteúdo, adicione as informações atualizadas. Se o caderno eventualmente você fez em caderno manual, papel, como a gente fazia na escola, você pode ter a oportunidade agora de fazer esse caderno, poxa, no computador, para ficar mais fácil de você manusear. Use, nesse caso, a inteligência artificial a seu favor. Já existem bons aplicativos, sobretudo no Google. O próprio Google já desenvolveu ferramenta muito interessante para você construir caderno. Então, acho que vale a pena também se valer das novas tecnologias. Repito, volto a reforçar. Meu papel aqui não é de te convencer da importância do caderno. O meu papel aqui é te apresentar a função dele. Se você achar que ele faz sentido para você, tanto melhor. Olhando em retrospectiva, com a experiência de quem já fez essa prova 8, 9 vezes, o caderno é um divisor de águas para as revisões. Quando você está lá pela terceira, quarta tentativa, você já não vai voltar mais aos livros, você já não vai mais voltar às aulas, você vai voltar ao caderno. E é o caderno que precisará ser aprimorado, atualizado. Compreende? Então, a sua ferramenta de trabalho são os cadernos. Um último argumento, caso você ainda não tenha se convencido. Pode ser? Entre a publicação do edital e o dia da prova, você tem aproximadamente 45 dias para fazer, um pouco mais, para fazer uma revisão. Geralmente, essa revisão, calma, tá vendo? Não vou falar do caderno ainda. Geralmente, essa revisão entre a publicação do edital e o dia da prova, ela é baseada em exercícios de provas anteriores, sabe? Você pega o CACD do ano passado, o CACD do ano retrasado, e vai fazer sim ele pela 10ª vez. Não tem problema, ótimo. Você vai se familiarizando. Ah, César, mas eu já vou saber a resposta. Maravilhoso, não tô? Acho ótimo que você já saiba a resposta. Ah, mas a minha resposta está mecânica, eu não estou mais pensando, eu não estou mais avaliando. Melhor ainda, sinal que você já está com o CACD dentro de uma gramática familiar para você. Então, você sim, entre o edital e o dia da prova, vai revisar as provas anteriores. Agora, o ponto que não quer calar. E as questões que você eventualmente não souber, mesmo tendo feito a prova várias vezes? E as informações que eventualmente você precisar revisar o conteúdo, consolidar o conteúdo? Você vai mesmo voltar aos livros? Você vai mesmo iniciar novamente uma pesquisa sobre aquele tema? Bem, se você fizer isso, você vai estar perdendo a oportunidade de consolidar um conhecimento que você já tem.
porque se você colocou no caderno, o seu retorno ao caderno é uma revisão e não é uma visão inicial. Então, considere fazer o caderno. Se você não achar que não é o caso, também está tudo bem. Um convite para você. Nós, da Escola Diplomática Periférica, lançamos o programa Passo a Passo. O programa Passo a Passo contém 80 módulos de todo o conteúdo do CACD. Todo o conteúdo. Realmente eu usei meus cadernos, atualizei meus cadernos e estou disponibilizando ele para vocês cobrirem o edital. Então, se vocês tiverem interesse, é gratuito. Então, vocês podem me procurar aí nas redes sociais, entrar no grupo do WhatsApp da EDIP, né? E participar desse projeto CACD 2030, tá bom? Até o próximo vídeo.